Olá pessoal, mais um AsaCast começando. Boa tarde, boa noite ou bom dia, né, Sérgio? Depende sempre do horário que essa turma está vendo esse podcast, né? Que a gente não sabe, né? Que o podcast hoje é qualquer horário, qualquer dia, né? Sem contar o fuso horário, né? Sem contar o fuso horário, porque tem a nossa turma que está lá no Oriente Médio também assistindo sempre. Faço menção aqui dos nossos apoiadores, patrocinadores que fazem o AsaCast abrilhantar, que é um programa do Aeroclube de Blumenau. A Nuvme, que é uma empresa de TI, a Valhall, que está para abrir esses dias aí, né? O Ricardo pelo menos prometeu. Eu disse, olha, não vai passar desse mês aí, né? A abertura da empresa. Vamos ver, né, Sérgio? Pelo menos a promessa tem, né? Sim. Labela Pizzaria, que depois nós vamos sair daqui, né, na metade do programa. E isso aí, já está encomendada. Já está encomendado? Por sinal. Então tá, o doutor Oli vai... Doutor Oli escolheu os sabores. Coisa boa! Ótimo. Labela Pizzaria está aqui. Protesul Marcas e Patentes, nosso amigo Everton, lá de Concórdia, aviadora, acrobata também. A Flyjet Aviation, aqui de Blumenau, aqui num canto aí. Por uma casa do presidente que está aqui, o que vos fala. Um puxadinho que tem ali no outro lado da pista. Um puxadinho bem pobrezinho. No lado do outro puxadinho chamado Hangar 33, que é aqui do lado também, né? Um abraço pessoal do Hangar 33. E a Ruka Motos, que é o que mais paga as contas aqui para nós, né? Que é o mais poderoso de tudo aí, a Ruka Motos. É isso mesmo? É, não, tá certo. E tem a Net Atlas, né? Nex Atlas. Como é que é, João, esse negócio? É o nosso apoiador. Boa noite, né? A todos primeiro, né? Boa noite, seu Dr. Oli aí, do seu Sérgio. Mas o Nex Atlas aí é os nossos apoiadores, nossos parceiros aqui do Aeroclube de Blumenau. Para você que queira estar baixando e assinando a plataforma deles de navegação, a gente recomenda muito, por sinal, ajuda nossos alunos aí. E eles estão nos apoiando aí nesse projeto, nessa campanha, e inclusive a logo deles também está rodando aí. Legal. Para todos. E aí faz a apresentação oficial hoje aí. Vamos lá. Uma pessoa bem importante. É isso aí. Dr. Oli Pedroso. Então, mandou o currículo para ele aqui para mim, né? Mas é muito grande. Se tu ler todo muito, o currículo, muito grande. Passar o programa inteiro aqui. Vou resumir então, tá? Tá. Médico há 50 anos, especialista em gastroenterologia, endoscopia e medicina, aeroespacial, médico perito da ANAC e piloto há 25 anos. É isso, doutor? Exato. Muito boa noite. Muito boa noite, então. Bem-vindo aí ao Olá, pessoal. AsaCast. Muito obrigado pelo convite e é uma alegria imensa retornar a essa casa que já frequentei há quase 25 anos e tenho muito bons amigos e uma alegria especial revê-los e também estar presente neste ambiente que é de tanto valor para a aviação e em que esse comando destes nossos presidentes, a qual convivo há tanto tempo e tenho um orgulho muito grande de poder colaborar com alguma coisa que vocês desejarem. Legal, muito bem-vindo, né? É isso, Sérgio? É isso aí, boa noite, João, boa noite, Andrei, boa noite, senhor Dr. Oli. É um prazer recebê-lo aqui de volta, né? Eu, quando presidente, tive a honra, né, de o senhor, nesse período que eu fui presidente, o senhor nos prestigiar com a sua aeronave aqui, que pagou muitos anos de aluguel aqui e tal, e foi muito bem angarada, por sinal. Acho que sim. O senhor não teve nenhuma reclamação, acredito eu, né? Exato. O Aeroclube é uma entidade padrão, realmente, que eu me orgulho de ver aqui nesse contexto de aeroclubes como um expoente, né, de formação de tanta gente. Comentávamos ainda há pouco que já vimos tantos alunos se tornarem pilotos profissionais, pilotos de linha aérea. E quantos passaram pelo senhor lá também? E muita gente, sem dúvida. E é uma alegria estar por aqui com vocês e poder falar alguma coisa sobre certificado médico aeronáutico, isso, para o qual fui convidado. Falamos do certificado, né? E vamos depois nós vamos falar, dar uma palhinha de piloto também, né? Também. Mas o certificado é muito bom. Eu fiz o exame esses dias, né, Sérgio? E a gente estava conversando, e o doutor Oli é o que a gente sempre faz uma renovação com ele. Como é importante a questão de não somente fazer o exame. E eu, conversando com ele, falei, poxa, eu gostaria de ouvir o senhor lá no podcast para explicar para essa turma que está vindo, está subindo e tal e tal.
Porque não é só ir lá e fazer, pegar a carteira e sair. Tem uma responsabilidade por trás e existe um cronograma, que é isso que o senhor vai falar hoje também, né? Exato. O CMA, o Certificado Médico Aeronáutico, é a primeira e decisiva licença que é obtida por qualquer candidato aeronauta, quer seja piloto, quer seja comissário, quer seja mecânico de aviação, ou, enfim, todas as áreas relativas à aviação tem que passar primeiramente por um certificado médico aeronáutico e posteriormente por outras licenças, como CHT, as questões de exames de banca da ANAC, etc., mas são posteriores. A primeira licença obrigatória da ANAC é o certificado médico aeronáutico. É que se não tiver o CMA, não adianta o cara fazer o curso. É isso, né, Sérgio? Não, com certeza. E quantos, né? Para a audiência que está nos ouvindo e vendo, quantos já vieram, fizeram o curso, deixaram o CMA um pouquinho para depois e, num dado momento, tiveram algum problema com o CMA. Né? E aí, como é que resolve? Às vezes não resolve, né? Isso, primeiramente, porque a nossa aviação ela se baseia no princípio da segurança de voo. E não adianta, nós sabemos disso, ter uma aeronave perfeitamente em dia, revisada, se quem está atrás do manche não está revisado, não está em condições adequadas, Sim. Porque mesmo com a tecnologia que existe e tudo mais, a segurança de voo fica comprometida pela falta de qualidade de saúde física ou mental deste, que é, como nós dizemos, a parte mais importante da aeronave é que está atrás do manche. Né? Então, por isso, baseado no princípio da segurança de voo, é que vem a importância do certificado médico aeronáutico, que vai avaliar as condições físicas. Vou ler aqui para o pessoal, só um negócio, né? Mas pode ir falando. As condições físicas e as condições mentais, psicológicas, comportamentais, uma série de coisas que vão dar o aval para que o candidato a algum posto dentro da carreira de aeronauta possa exercer com segurança a sua atividade. Sim. Então, isso é o que eu queria destacar, porque às vezes há uma preocupação maior em sair voando, em sair... muitas vezes, e nós temos isso até hoje culturalmente, de não se renovar em tempo o certificado médico aeronáutico, por isso, e principalmente voar na clandestinidade. Isso antigamente, né? era muito, muito maior o índice. Hoje, felizmente, está diminuindo, mas ainda existe a clandestinidade de estar ou vencido ou sem CMA, voando, e até sem licença, né? Nós sabemos disso, por isso que nós lutamos bastante para que se tenha uma legalidade em todas as licenças dentro da sua trajetória de piloto ou de comissário, etc. Né? Eu vou fazer uma leitura aqui do exame que o senhor mandou, né? Pois não. O meu exame venceu esses dias e eu fui fazer um plano de voo normal, não passou, né? Porque o CMA estava vencido, para fazer um dia. E aí eu não tinha anotado e venceu. Daí eu saí correndo, porque ele sempre faz para mim, eu ligo para o Dr. Lee, está ali em Balneário Camboriú, daí ele mandou a relação. Para vocês terem uma ideia o que é a relação. E não é... Vamos lá, eu estou dizendo a relação que o senhor mandou para mim. Essa relação daqui a um ano com certeza não vai ser mais a mesma, vai mudar. Né? Mas vamos lá. Só para a audiência entender. Teste de esforço egométrico, eletrocardiograma com laudo, com validade de 2 anos, porque às vezes o cara fez há 2 meses atrás, 3 meses atrás, então está valendo, né? Certo? Exames de laboratórios, 12 horas em jejum, né? Hemograma, glicemia, ácido úrico, colesterol, triglicerídeos, creatina, urina tipo 1. Aí vem o quarto. Laudo oftalmológico,
formulário e anexo. Depois, tudo eu estou falando aqui já para provocar o senhor, para explicar o porquê, né? Pô, mas por que eu vou lá no dentista que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Audiometria, né? Que eles vão lá, fazem um teste. Eu fiz aqui em Blumenau, o doutor Pedro Gais, um muito bom médico. Teste de audição. Ele tem uns equipamentos ali que é coisa de outro mundo, né? O teste de audição para ver como é que está o ouvido, né? Se tá bem. Que é a audiometria, né? Raio-X panorâmico da arcada dentária. Odontograma do dentista. Tá? Laudo oftalmológico da visão, desculpa. Odontograma, sim, do dentista. Tá? Depois o senhor explica por quê. E a avaliação psicóloga, diz o Sérgio que de vez em quando tem que dar uma olhada para ver se nós não estamos meio doidos, né, Sérgio? E aí a avaliação psicóloga já fazia um tempinho que eu não fazia. Mas como eu faço por causa de arma e coisa, já aproveitei, já fiz os dois de uma vez só e já resolvi. Não quer dizer que seja todo ano mesmo, porque às vezes tem uma alteração, outra. O senhor explica isso para a nossa audiência. E por que o negócio da odontologia? Que o pessoal pergunta para mim e eu não soube responder. Bem, vale a pena lembrar que no seu certificado médico aeronáutico é para a segunda classe, para piloto privado, e porque nós temos as classes aeronáuticas, né? Desde a primeira classe, que inclui piloto de linha aérea, piloto comercial, depois a segunda classe de CMA tem o piloto privado, o piloto privado IFR e o piloto e as comissários. E temos a terceira classe que não se fala, e se eu perguntar, a maioria não sabe qual é a terceira classe aeronáutica. Pois é. Né? Que não pertence ao domínio da ANAC. É militar, então? Não, é dos controladores de voo. Os controladores de voo são terceira classe. Olha só. E eles têm uma associação própria que faz o CMA dos terceira classe. Eles têm que fazer também. Agora, novidade para mim. E temos, exatamente, por isso que eu menciono, porque a maioria nem sabe o que é a terceira classe. Ao passo que a quarta classe já vem piloto de ultraleve, das aeronaves leves hoje, e também piloto de balão, né? Piloto de planador. O planador é quarta classe? Balão eu me equivoquei, é segunda classe também. Quarta classe planador. O planador. Planador é quarta classe. Se for voar só planador, é quarta classe. Dentre essas classes, as exigências são diferentes. É óbvio que a quarta classe... E tem a quinta classe ainda, que nós não falamos, viu? Já volto aos exames. A quinta classe hoje é das aeronaves não tripuladas, dos drones. Precisa isso? O profissional de drone precisa exame, porque os drones também são categorizados pelo seu peso, pelo seu porte, igual a aeronave. Então, os que trabalham em televisão, em eventos grandes que usam drones mais potentes, eles têm que ter o CMA e tem que ter licença para operar aquele licença, drone. Ok, mas o CMA eu não fazia ideia. Mas qual a diferença do nosso para eles, para um operador de drone? Agora eu fiquei curioso. Muito menos exigências. Por exemplo, vamos basear-nos nos quarta e quinta classe. Então, o ultraleve e drone tem muito poucos exames a serem realizados. E a segunda classe já tem um contingente bem maior, porque, obviamente, é tudo proporcional à responsabilidade do piloto. Ao tipo de aeronave que ele vai pilotar, se ele vai levar passageiros, qual é a área de voo que ele utiliza. Por exemplo, os ultraleves não podem nem voar em área densamente povoada. Então, quer dizer, tem muito menos complicações se ocorrer um acidente. Então, o número de exames é menor. Pelo menos isso tudo. Nós não criamos ou inventamos nada. Tudo é da ANAC, né? É tudo baseado no regulamento número 67, o RBAC 67. É o regulamento da aviação civil que define a saúde do aeroviário, do tripulante, do aeronauta.
E nós nos baseamos, tem todos os requisitos que são baseados por classe, por idade, que é outra coisa. Então, as faixas de idade, por exemplo, até os 40 anos, se tem uma licença na segunda classe válida por 5 anos. 5 anos. Depois dos 40 aos 50, temos de 2 anos de validade, dos 40 aos 50. Sim. E acima de 50 anualmente. Na primeira classe, isso já muda, já tem que ser anual e chegou a ter... semestral, né? Semestral. Nós pegamos uma época que nós tínhamos um CMA semestral. A grita era geral, né? Porque se submeter a todos esses exames, porque a carga de exames realmente é grande. Pode parecer que não, mesmo fazendo em clínicas em que se concentra tudo ao mesmo tempo, ou em médicos credenciados, que nós damos a oportunidade de médico credenciado ser feito um exame com mais cautela, com mais calma, por convênio, porque são aceitos exames de convênios, e até do SUS. Tem candidato que não pode realmente não dispõe de recursos para tanta despesa, porque nós sabemos que Sim. a formação de um aeronauta é cara, né? Sim. E eles não podem, muitas vezes, despender tanto dinheiro, mas pode ser aceito também exames até de posto de saúde, de SUS. Nós temos feito porque a ANAC aceita, só não é aceito para a primeira classe alguns exames. Entendi. Porque, obviamente, a responsabilidade de um piloto de linha aérea é outra em relação ao piloto privado, ao piloto de um ultraleve, e, consequentemente, a gente tem que ter uma vigilância, um cuidado bem diferenciado com o pessoal profissional da aviação, né? E então eu dizia que existe uma periodicidade tanto na renovação, na realização do CMA, como existe uma periodicidade de algum dos exames. Uhum. Então, isso foi uma conquista que nós tivemos. Eu já estou nessa área há quase 15 anos de perícia médica da ANAC, como perito médico da ANAC. Eu tive minha formação nos Estados Unidos, de medicina aeroespacial, e isso em 1993. Olha quantos anos faz. Na NASA, eu quase não era nascido ainda. Na NASA em Houston, lá no Centro Espacial Johnson. Olha só. E quando foi em 2012, contar um pouquinho da minha história, já retomamos os exames todos, aí não vou me esquecer. E tá bom a história, tá bom. Mas em 2012 eu tive a informação, eu já era piloto desde 99, mais ou menos, há 25 anos atrás. Em 2012 eu soube que ia haver um curso de perícia médica da ANAC. Eu me inscrevi como aluno e mandei meu currículo para a ANAC. E eles analisaram e viram que eu era formado eu tinha especialização em medicina aeroespacial. E eles mandaram um convite para que eu fosse professor no curso e não aluno. Entendi. E que fosse realizado em Balneário Camboriú, que eles queriam fazer um curso a nível nacional, onde nós reunimos 13 colegas especialistas que tinha que ser médico e piloto. Naquela época, havia exigência de quem fosse. Isso em outros países, isso é comum também, que para que você possa ser credenciado como médico examinador de pilotos, você seja piloto também, tem uma formação de pilotagem para você ter, além do conhecimento prático de como é a situação, também ter uma vivência a convivência prática na aviação, né? Na aviação, exatamente. Inclusive, eu quero ressaltar que nos Estados Unidos, por exemplo, os controladores de voo, todos têm que ter formação de piloto. Quer dizer, é uma coisa interessante, porque às vezes a gente menospreza essa coisa, né, essa exigência, mas isso ajuda muito. Vocês já pensaram um controlador que está só em solo, ele saber o que está acontecendo lá naquela hora da final? É outra situação. Decolagem, é outra situação, né? É outra situação. A aviação, por causa da linguagem, do
principalmente da padronização, né? É outra situação. Exatamente. Agora, para mim é novidade. Da questão do drone, agora, para mim... Para ti, Sérgio, sabia? Nós vamos comentar algumas coisas. Com certeza alguma coisa assim, mas não que tem que ter exame médico. Semeado. Deixa eu fazer uma pergunta assim, já dentro dessa linha que o senhor está passando aí. Assim, o senhor já passou pelo período de fazer os seus exames médicos lá na base aérea de Canoas. Sim, né? muitos anos fizemos lá. Lá nós tínhamos uma sequência lá que era seguida lá dentro, né? Sim. E que para mim sempre foi uma sequência bastante rígida. Sim. E pegava rápido, qualquer né? coisa, mas também era rápido. O senhor acha que isso evoluiu para os nossos tempos? Porque eu acredito que evoluiu. Porque na época nós tínhamos primeira e segunda classe, só deu. Né? Hoje o senhor está me falando em quarta, quinta classe. Sim. Exatamente. Então eu acho que evoluiu bastante nisso, né? Houve realmente essa mudança de que a Força Aérea, a aeronáutica, deixou de prestar este tipo de serviço para civis. Só presta para os militares. Então, sim, o certificado médico aeronáutico de militar é feito em base aérea. Mas nós que fazíamos em Canoas, em Curitiba, sim, em outras bases aéreas, em São Paulo, tínhamos que entrar no regime militar. Hoje foi já há vários anos, há muitos anos, desde que eu estou como perito médico, justamente houve essa expansão e a liberação para civis prestarem esse serviço de certificado médico aeronáutico para a aviação civil. E realmente ocorreu uma evolução natural, né, que eu diria, tanto na metodologia de investigação, a padronização. Por exemplo, se nós vermos essa RBAC 67, que é o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, número 67, ela foi publicada aqui em 2011. Então, de 2010 ou daí para frente, ocorreu essa padronização e a própria evolução da metodologia de investigação da saúde, os exames médicos e tal, propiciaram realmente uma padronização e uma segurança maior na descoberta de problemas de saúde. E quando levada a sério, eu digo isso porque eu peço que os aeroclubes e que os próprios colegas, eu também sou piloto e entendo que é uma coisa a mais para ser investigada, para ser checada, para ser testada, mas a importância do certificado médico aeronáutico é muito grande, porque nós estamos trabalhando com vidas. Eu sempre digo, olha, não é só a sua vida, é a vida do seu passageiro que está ali do lado, ou sendo transportado, e as pessoas que estão embaixo. Eu até brinco quando eles estão lá na minha clínica. Olha, vocês podem passar aqui em cima e sentir mal e cair em cima de mim ainda. Quer dizer, é importante essa verificação das condições, porque nós temos com frequência verificado problemas que ocorrem com a saúde física e mental. Você brincou com a questão do exame psicológico. A saúde mental do tripulante é extremamente importante, o equilíbrio. E ali tu pega, né? Eu até falei com a psicóloga, né? Quando ela fez o teste comigo ali, eu falei, tá, mas esses testes que tu fez, o que é? Não, aqui pega se tu tens um canto tem em termos de suicídio, uma variação. Os testes Veja a importância disso. E aqui a gente consegue pegar na segurança de voo, né? E consegue pegar tudo isso, né? Agora, é uma coisa que é importante, né, Dr. Lee, eu faço todo ano um check-up geral. Até falei para o senhor, poxa, falta um mês para me fazer um check-up geral. O que eu fiz? Fui lá, peguei os outros médicos, o que precisava e antecipei. E quando a gente era guri, né, a gente queria ir lá na base aérea em Canoas, fazer rapidinho e ter o certificado e voar. Mas hoje o pensamento é diferente. Realmente eu preciso saber se eu estou em condições de voar mesmo. Vamos pegar essa Tá ficando velho, né? Não, ainda não. Eu falto uns 30 anos para ter alcançado, Sérgio. Só experiente. Mas vamos pegar essa circunstância de que viaja-se, vai para outra cidade fazer o teste, o certificado médico,
viaja-se, sai de madrugada, em jejum, porque vai ter que colher sangue, vai fazer exames laboratoriais. E nesse trajeto e nesse deslocamento, a bioquímica humana, ela sofre alterações. Não é como você levantar de casa e ir no laboratório, colher ali na esquina e fazer exame. Quantas vezes nós saímos, é tal como hoje, quando se vai fazer num local mais distante, a chance de se ter alterações dos resultados dos exames de sangue, por exemplo, são maiores. Então, nós temos, naquela época, lá da base aérea de Canoas, por exemplo, em que, vizinha a Porto Alegre, que nós íamos fazer, em que nós íamos até na véspera, porque, dependendo da idade, quanto maior a idade, mais alterações podem aparecer, infelizmente, a gente não queria viajar a noite toda de ônibus. Estressado, e chegar, quando era jovenzinho, e chegar lá estressado e com alterações de colesterol, alterações de glicemia, alteração dos exames que precisavam dar normais. E o que acontecia? Eu cheguei a ver muita gente. Olha, volte daqui 15 dias. E os militares não queriam nem saber. Também. Eu vi isso também. E o exame psicológico lá era bem interessante, todo mundo em pé assim, passava o oficial, que dito psiquiatra, psicólogo, e ele chegava e se não ia com a tua cara, ele já dava um esculacho, qualquer coisa, e você ficava nervoso. Para ver como é que era a tua reação. Então, essas curiosidades de antigamente faziam com que o índice de reprovação talvez fosse maior do que agora por causa dos falsos positivos. Não foi a colheita do exame de laboratório não foi feita adequadamente. Então, eu me lembro que do Lema Sérgio lá tinha na negócio da visão, tinha um negócio dos 2 pauzinhos que tem que alinhar para ver a profundidade, lembra disso? Meu Deus. Hoje é totalmente diferente. Hoje você até mencionou, e no exame oftalmológico, a visão de profundidade é um dos itens, por exemplo, que pouquíssima gente faz. Nós comentamos. Mas na aviação é uma coisa importante. Hiper importante, né? Porque na hora daquele último stall que a gente tem, digamos, fisiológico da aviação, que é o pouso, você tem que ter uma noção de profundidade de campo. Rodamento. Você saber que altura você está, se o seu flare está sendo adequado em determinada altitude, para que não dê os catrapos que a gente vê às vezes por aí, né? Então, o teste, por exemplo, que nós estamos comentando, é o teste de visão de profundidade, que é um exame específico que chama teste de Titmus. Pouquíssima gente tem, que é um óculos 3D, que tem uma mosquinha que vai passando no óculos e você tem que acusar em que altura você está vendo. Então, isso realmente evoluiu muito. Nós temos mais segurança de voo, que é o que realmente interessa. Esse negócio do daltônico também. O teste de Ishihara, que é um teste para verificar se é daltônico. Imagina, ele fica meio escondido no meio do monte de coisa. Imagina se vai no oftalmo e eles não fazem bem esse teste, né? Ou se fazem assim, o avião tem a luz verde, amarela e vermelha quando acende no painel. Ele diz, opa, tá verde, é um vermelhão lá, o amarelo que está, né? E está dizendo, opa, a pressão do óleo está jóia, e a bomba do óleo está falhando lá. Quer dizer, é vermelho. Agora, deixa uma curiosidade minha. O senhor, lógico, tem um monte de pacientes, né? O que mais reprova? Olha... O que o senhor já mais pegou, ou alguma coisa inusitada? Assim, depende da idade. Então, nos pacientes jovens, não são doenças agudas, doenças crônicas, são doenças congênitas. Então, tem muito problema que às vezes não é diagnosticado anteriormente e que nesse primeiro cheque, primeira investigação mais profunda, se descobre alguma alteração congênita da formação, na embriologia, uma malformação. E isso ocorre com certa frequência. Por isso que os exames iniciais são de um tipo muito mais profundos do que as revalidações, que nós já verificamos isso anteriormente. E então eu diria que
em jovem, a gente investiga mais problemas de ordem congênita, principalmente, e com o passar da idade, que sabe que nós abrangemos, eu tenho piloto desde 16, 17 anos, que faz CMA, que nós sabemos que a licença pode ser emitida logo que ele atingir a maioridade, e até eu tenho piloto de quase 90 anos. Olha só. Eu tenho os veteranos nossos aqui de 86, 84 anos. Então, a característica da investigação é diferente. Não pode ser todo mundo colocado em vala comum, na mesma linha, né? Realmente, e os problemas relativos à idade, né? Problemas cardíacos, problemas de ordem de envelhecimento, pressão alta, problemas de aumento de glicemia. Pressão diabetes. alta geralmente não passa quando é muito alta, né? Olha, nós temos limites, Pressão mas olha, existe... hemodiálise passa? Deixa chegaremos lá. Isso é uma coisa já bem grave, né? Você está falando em hemodiálise, em problema de insuficiência renal e tal. Aí já é uma coisa bem mais séria, né? É difícil realmente a gente poder aprovar. Mas, desde que as coisas... Porque existem 2 tipos de não aptidão. A não aptidão temporária e a não aptidão definitiva. Então, se o candidato tem uma malformação, uma alteração... Vamos dar um exemplo simples. Por que se faz o eletroencefalograma? Antigamente fazia em quase todos os exames. Agora, nós, graças à nossa briga, à nossa luta lá com a ANAC, porque nós também relevamos a nossa palavra de ciência, né, de opinião da classe média. Antigamente fazia todos, né? Eu me lembro. Fazia em todos. Por que desapareceu essa questão? Essa questão do eletroencefalograma? Porque o eletroencefalograma, se a pessoa tem uma tendência já desde jovem, no primeiro exame ele já vai aparecer uma tendência, por exemplo, de epilepsia, de ter convulsões, de ter ataques epiléticos, né? Aquela convulsão. E isso é incapacitante ao voo. Claro, nós sabemos disso, como é que reprovou nisso aí. Então, isso, por exemplo, é uma causa de incapacidade, inaptidão definitiva. Quer dizer, porque mesmo tomando remédio, que nós temos tratamento para epilepsia, etc., mas a gente não sabe se um dia ele vai entrar no meio de um voo numa convulsão. E vai derrubar o avião. Vai derrubar o avião. E hoje, mas como é que é feito se não é mais pedido? É que é feito no exame inicial e depois baseado na sintomatologia, se tiver alguma... Porque quando você chega para fazer um CMA, você preenche uma ficha. Toda vez... que é a ficha de antecedentes médicos. Sim. E ali você assume a responsabilidade de explicar o que você tem e o que você teve. Sim. Porque eu não sei do seu histórico. Você vai lá e assina, faz assinar. Isso, porque aquilo é um documento jurídico. Tá. A ANAC trabalha muito em cima de documentos jurídicos e de laudos médicos. Por exemplo, cada especialidade, por exemplo, se eu recebo um teste ergométrico com qualquer suspeita ou de isquemia do miocárdio ou de uma arritmia, eu vou pedir uma avaliação cardiológica. Não é uma inaptidão definitiva. Mas vai investigar um pouquinho mais. Vamos investigar e dar oportunidade para o candidato, porque nós não queremos reprovar todo mundo. Nosso interesse é aprovar, é fazer com que tenha segurança de voo. Com um aluno? Aconteceu com um aluno nosso, doutor, só para explicar, a gente, todo início de turma, loca uma van e põe todo mundo dentro da van e vai fazer uma vez só, né? Daí aconteceu um caso que não deixaram ele não fazer esteira, que ele já teve um infarto, né? Quantos anos tinha? Não lembro, mas já um pouquinho mais de idade. E teve um infarto e pediram para ele fazer uns exames aqui na cidade dele e retornar lá, enviar para eles por WhatsApp mesmo, né? E eles iam fazer análise para ter uma segunda chance, né? Eu posso mencionar o seguinte: existem problemas banais que são causa de inaptidão. É muito comum, por exemplo, nas mulheres, a ocorrência de infecção urinária. Uma infecção urinária, um ardor para urinar. Fácil de tratar. É causa de inaptidão. Mas é uma inaptidão temporária. Quer dizer, eu não posso dar um apto
E às vezes isso dá briga, como você sabe que já deu grandes confusões, porque a gente é obrigado, porque é a formação que nós temos de perícia. Um tratamento fácil de fazer? E depois faz-se a reconsideração a revisão, o recurso deste CMA e aprova-se. Porque, na verdade, ele não está apto durante o período da infecção urinária. Estou dando exemplo. Então, se ela está com infecção urinária, ela vai ser afastada ou não ser liberada a licença para o voo. Porque isso pode, por exemplo, no caso de um piloto, vamos falar do odontograma. Você mencionou no início lá da sua conversa a questão do exame odontológico. Nós temos no exame odontológico duas situações. Uma com o raio-x panorâmico da arcada dentária, que tem duas finalidades. Uma é verificar a saúde bucal do candidato. E a segunda, identificação forense, quer dizer, identificação de um acidente, carbonização, em que a primeira técnica mais simples seja a arcada dentária, as obturações, os está cadastrado lá, vamos saber. Está arquivado e a ANAC sempre pede em acidentes essa ficha de identificação, porque muitas vezes ajuda muito antes de, se entrar no DNA, outras medidas para identificação. Né? Essa é cada o quê? 3 exames? Não, ela é realmente necessária ou se ocorrer alguma alteração, por exemplo, você faz exame, fará agora conosco, anualmente. Então você veio este ano, ano que vem, no outro, e no ano que vem eu pergunto para você fez algum tratamento, alguma mudança na sua arcada, que aquele anterior ainda está válido. Entendi. Tá, agora se fez, faz de novo. Se fez, faz, ou a cada 3 anos, como você mencionou, a gente refaz esse estudo. Assim como em outros exames, por exemplo, o teste psicotécnico a cada 5 anos. Essa foi uma briga nos nossos... Briga não, uma sugestão nossa, insistente, de que não havia necessidade de todo ano você ir em psiquiatra. Ninguém, raríssimos casos, enlouquecem de um dia para o outro. É difícil, né? O cara vai enlouquecendo aos poucos, né? Você já é louco, né? Ou já é louco, vai ficando muito aos poucos, né? Mas eu que eu diria é o seguinte, alguns exames, falando bem sério, alguns exames, eles têm uma periodicidade. Então, audiometria. Para que fazer audiometria todos os anos? Ninguém fica surdo, a não ser que exploda o ouvido com algum artefato, alguma coisa, algum acidente muito sério, né? Que mude a audição. Mas, de modo geral, a audiometria era feita todos os anos. Nós conseguimos que fosse feito 2 em 2 anos. O exame psicotécnico a cada 5 anos. O psiquiatra, conseguimos, a critério do médico, fazer só no inicial. Agora, eu já tive que reprovar candidato porque eu estava olhando da minha sala, enxergando o estacionamento de frente à clínica e o candidato já brigando lá antes de entrar na clínica. O que está acontecendo? Depois chegou na clínica, ainda briga com a secretária, reclama por 10 minutos de atraso. Essa pessoa não está normal. Mesmo nós temos esse direito, como perito médico, de reprovar mesmo em cima de um teste psicotécnico normal. Porque nós estamos presenciando uma situação atípica, né? Principalmente na entrevista que nós fazemos. Né? Que interessante, né? Nós temos essa possibilidade de dizer, olha, não tem condição, você vai ser avaliado melhor e tal. Mesmo porque o teste psiquiátrico era feito, e é feito normalmente, numa consulta simples e cara. É difícil de você achar um psiquiatra, porque tem poucos profissionais da área atualmente. Eu digo isso porque ficava caro e chegava na frente do colega psiquiátrico e aí, você está bem? Estou bem. O que você quer? Não, só dizer que eu estou normal. Ele fazia um laudo, está normal, não tem nada. Porque para avaliação psiquiátrica, você precisaria meses para detectar alguma coisa, porque a maioria dos pacientes com alteração psiquiátrica, muitos deles são dissimulados.
Eles Já vem preparado, né? Eles trabalham muito bem. Eu sei de grandes nomes que foram reprovados 3 vezes no teste psicológico, nesse teste que você fez. Quer dizer que é mais aprimorado do que o psiquiatra. Mas mesmo assim, exato, porque a investigação psiquiátrica aqui é o inverso. Todos os candidatos que me chegam, eles chegam para mostrar que estão sadios. Eles não querem mostrar alguma alteração. Sim. Ao passo que quando eu recebo um doente, ele chega, doutor, eu estou com dor aqui, sinto Sim. isto. Ele quer resolver. Ele quer resolver. E ali ele chega bom. Ali ele quer, e se tiver alguma coisa, ele quer negar que tem, para ele ser aprovado, claro. Ele sabe que ele não vai ser aprovado se ele mencionar, né? Então isso é uma coisa, o requisito psicológico, comportamental, é uma coisa que os testes psicotécnicos realmente mostram e tem que ser bem feito, né? Por isso que eu acho que se vai avaliar uma coisa tão importante como a sua integridade de saúde física e mental, pela segurança que isso vai causar, Sim. tem que ser bem feito, Tem que né? ser bem feito, não só passar, né? Exatamente. Então, existe essa periodicidade que pode ser, que foi, a ANAC foi concedendo nos últimos anos, hein? Coisa bem recente. Porque nós chegamos aí, psiquiatra, quem que tem que fazer CMA todo ano, todos os anos tem que pegar a consulta e ter o laudo, por causa da parte jurídica. Sabe que o senhor falou ali do oftalmo, né? Do ouvido é o... Como é que é? Otorrino. O exame da audição. Otorrino. Audiometria. Audiometria. Eu fiz aqui em Blumenau. E o meu médico, né, que é o Dr. Pedro Geisel, ele recomenda, depois de 50 anos, fazer cada meio ano. Porque ele diz que existe hoje uma súbita perda de audição. Está acontecendo o cara acorda, pô, o que é? Não, só vai ver, ele perdeu a audição. E a minha audição está 10 anos igual. 10 anos sem mudar nenhuma faixa. Uma coisa na audição... Mas a súbita que ele fala, existe? Uma coisa na audição que evoluiu bastante relativa à aviação é que o exame audiométrico da aviação ele é baseado em algumas frequências, não são todas. Isso. Porque as frequências de comunicação com os órgãos de controle, elas são nítidas em frequências que vão de 250 Hz até 6.000 Hz. E então não é extremamente grave nem extremamente agudo, nenhum dos extremos. E a resolução, né? Que ele faz o teste da resolução, se tu está ouvindo a palavra certa. Hoje nós temos fones e equipamentos com redução de ruído, com ganho, com supressão de ruído. Que melhoram. Melhoram enormemente. Então nós aumentaram as possibilidades de aprovação até de pessoas que têm certa deficiência auditiva e que é compensada, nós temos que reportar nas observações do certificado médico que ele é obrigado a usar fone do bom, fone que tem redução de ruído. Isso acontece também? Acontece e nós temos que colocar lá na observação, porque o fiscal de rampa vai ver lá se ele estava ele está com fone bom, né? E outra coisa, para a visão, ele tem que, além de usar óculos, portar um óculos de reserva, porque às vezes ele está usando lente, se perde, ou se tem um óculos e tem que ter um outro de reserva, porque pode quebrar e fazer falta. E geralmente para profundidade. Em voo. Não só para a própria visão, para leitura, para a identificação do painel, para a distância, né, que são as patologias principais que a gente trabalha na área da aviação com a visão, né? Então, realmente, tem assim, uma série de detalhes que para quem vai fazer um exame desse, parece assim, absolutamente simples e, né, parece uma coisa a mais, né? Mas a responsabilidade de um perito médico consciente de fazer o que é preciso, não para reprovar, mas para tornar mais seguro o voo, isso é extremamente importante. Eu acho que essa consciência que nós temos de
Você, quando embarca ali no aeroporto, no seu avião e vai fazer o seu voo, você ter segurança de que esses fatores que estão aqui atrás do manche não vão interferir na qualidade do seu voo, vão tornar o seu voo seguro, mais agradável, né? Então é por aí que existe essa... E a regulamentação é clara, quando a gente aprova ou não aprova alguma coisa, tudo é baseado nesta Bíblia que eu mostro aqui. RBH 67. Isso aí é disponível na internet, tem em PDF, você pode ter à mão, tem aqui no celular. Sabe o que é legal salientar aqui, Sérgio? João, não sei se você sabia. Por exemplo, eu também renovei a minha carteira de motorista agora em janeiro. Sim. Só que o meu CMA estava válido. Eu mando o CMA para lá, eles não fazem exame. O CMA vale só que para carteira de motorista. Sério? Vale. O CMA vale. Só que tem um inconveniente. Se o seu CMA de 1 ano, você vai ser aprovado por 1 ano só na carteira de motorista. Não é vantagem para determinar... Não, mas o meu foi aprovado, porque eu fiz em janeiro e aprovado. Pela legislação, você só é aprovado o mesmo tempo do CMA. É mesmo? É. E tem que olhar na minha carteira. Não é interessante isso para a maioria do pessoal que reduz o prazo com o passar da idade. Então, talvez por o jovem, mas mesmo hoje estão dando carteira acho que de motorista para 10 anos. 10 assim. anos, né? No CMA nenhum vai valer 10 anos. Tem que olhar isso. No máximo 5, né? Legal. Eu sempre fiz pelo CMA. Reduz o prazo. Ô, doutor, só voltando um pouquinho na questão do raio-x, né? Pois Me corrige se estiver errado, por favor. Mas eu sempre achei que o da arcada dentária também, né? Era para a questão de se não tivesse uma abertura, uma fratura, uma questão tá de correto. obturação, para a questão da altitude da pressão, né? Primeiro, desde o número de dentes, tem um número mínimo que é necessário, as correções que são feitas pelo dentista, e também realmente, além da arcada dentária, do raio-x, porque o raio-x muitas vezes fornece um laudo assim, suspeita de cárie no dente número tal. Porque o raio-x mostra detalhes pequenos que às vezes é uma pequena alteração local, uma sujeirinha que tenha lá, qualquer coisa, e aparece como uma suspeita. Só com o raio-x, quando eu falo para os candidatos, olha, você precisa me trazer o odontograma. Que o dentista vai lá e o odontograma olha um por um, e se tiver cárie reprova, piloto. O que tem a cárie? A cárie é muito interessante. A lei de Boyle, aquela lei de dilatação dos gases, nós sabemos que se nós soltarmos um balão, esse balão vai subindo, a pressão atmosférica vai diminuindo. Aliás, nós teríamos que falar sobre a medicina aeroespacial, sobre as alterações que ocorrem na fisiologia humana em voo. Uma coisa é nós trabalharmos aqui no nível do mar, outra é trabalharmos lá 10 mil metros a 1.000 quilômetros por hora. Sim, É outra dinâmica de trabalho, né? E, então, mencionando a variação da pressão atmosférica, que ela diminui com a altitude, né? Assim como diminui a temperatura, diminui a umidade relativa, tem uma série de fatores que influenciam na fisiologia humana, no funcionamento. Nós somos animais feitos para a terra, mas nós migramos para os ares também. Mas só que não houve tempo ainda, desde o Santos Dumont até agora, para que o nosso organismo se adaptasse à adaptação natural do organismo, a evolução natural do ser humano ainda não é um ser que voa. E principalmente nós sabemos, nós temos que pressurizar as aeronaves, porque não tem oxigênio em altitude, etc, etc. Então, isso tudo leva com que, voltando ao balão, a pressão atmosférica rarefeita, ela faz com que o balão dilate, e nós sabemos que os balões eles aí estouram, né? Pela baixa pressão atmosférica em altitude. A cárie é a mesma coisa. Você imagine que nós temos uma cárie, ou oclusa, que o dentista chama, aquela cárie fechada, ou semi-oclusa, que é aquele canal que com esse meio externo é muito pequenininho, em que o gás que está ali dentro, porque as bactérias provenientes que causam a cárie, elas produzem gases, né?
fermentação, eles vão dilatando esses gases. E vocês imaginem, dentro de um dente, uma cárie, um buraquinho, uma cavidade, em que o gás que está ali dentro começa a dilatar, a compressão nos nervos do dente vai causar dor. E essa dor pode ser, em determinado ponto, incapacitante ao voo. Você pensou, você é um piloto de uma aeronave monomotor, está voando, você não tem pressurização, não pressurizada, você vai subindo em altitude. Outra coisa que nós teríamos que conversar bastante é sobre hipóxia, sobre disbarismo, sobre as variações de pressão atmosférica, desorientação espacial. Nós temos um monte de assunto para conversar. Sim. Mas estou às ordens, viu? Sim. Eu, quando quiser e como quiser. É que é muito vasto, né? É vasto, é uma especialidade que a gente tem um horizonte muito grande e que a maioria das pessoas não conhecem a fisiologia em voo, né? A medicina da aviação, eu trouxe até um grande livro aqui que eu ganhei do autor aqui, esse exemplar, em que relata-se pormenores, fundamentos do princípio da fisiologia em voo, né? Nós nem imaginamos que acontece um monte de fenômenos, né? Tem uma coisa que qualquer um pode fazer o teste, é pegar a tal da garrafinha, abrir a garrafinha, fechar lá em cima. Uhum. Fechar lá em cima, a garrafa vai estar cheia, fecha lá em cima, quando chegar aqui embaixo ela vai estar toda comprimida. É só tomar uma água em Curitiba e descer para cá. Também já dá. No carro já dá. Já dá, né? Dos 3 mil, quase 3 mil pés lá. Verdade. Isso aí acontece com o nosso corpo. Exatamente. Então a nossa fisiologia precisa ser levada em consideração, né? Como eu falei, nós não tivemos ainda tempo para a nossa evolução natural, nosso desenvolvimento de adaptação ocorrer a ponto de nós podermos voar sem mecanismos ou equipamentos adequados e ter o conhecimento. E essa é uma coisa que eu também prezo muito e nas palestras que eu falo sobre a medicina da aviação, que tem que despertar o conhecimento para o piloto. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um CMA num senhor, olha que eu vou ilustrar com um caso, e que ele tem uma aeronave monomotora, até de boa performance e tal, mas não pressurizada. Ele já tem idade e ele voa com piloto. Ele também tem habilitação para pilotagem, mas ele voa com mais um. Mas ele voa com piloto, prudentemente certo. ainda. E eu perguntei para ele, eu falei, ele tem fazenda em Goiás e tal, faz tiro longo com a aeronave. E eu falei, e ele contou para mim, eu vou lá em 12 FL, nível 12 lá. 12,5 e tal, e eu falei, escuta, poxa, nós temos uma tolerância, pensei aqui comigo, porque a gente sabe da fisiologia, que a tolerância ideal para uma aeronave não pressurizada é voar entre 8, 9 e não mais que 10, 11, 12, por exemplo, a 12.500, a gente sabe que você pode fazer ultrapassagem de formações, etc., mas vocês têm que ter a noção que é um período mínimo, que você vai entrar em hipóxia, a oxigenação lá naquela altitude. E tu não sente, né? É baixa. E não existe sente, um sinalzinho, um sensor para a gente. Quando tu vê, Parece uma sonolência, um pesozinho na cabeça, uma dorzinha de cabeça. Isso às vezes acontece, mas pode não acontecer. E eu perguntei para ele. Era um senhor, eu preocupado com as condições, os exames e tudo, né, a oxigenação dele. Eu falei, o senhor voa assim e tal, sempre nessa... nós vamos bem em cima, porque vai mais rápido, economiza mais e não sei o quê. Ele estava justificando. Eu falei, e o que acontece com o senhor? Ele, em bom catarinês, ele falou, eu durmo. Eu tive vontade de morrer de rir. Claro que dorme, né? Ele não dorme, qualquer hora ele vai dormir para sempre, né? Porque dá sonolência. A saturação de oxigênio, nós temos um mínimo, que a oximetria, você leva um oxímetrozinho desse igual. Qual que é o mínimo lá em cima que seria o ideal? Olha, abaixo de 90 a gente já começa a ficar vigilante, porque nós temos uma saturação que... E pode parar parar o coração?
Mas, sem dúvida, tanto o coração como o cérebro deixa de funcionar, né? Você começa a ter cianose, começa a ter... e outra coisa, existe a hipóxia, que é um fenômeno. Eu gostaria de um dia vir conversar com vocês sobre, se me permitirem, com certeza, sobre 2 assuntos. Um é sobre realmente, aliás, diria 3 assuntos: hipóxia, disbarismo, quer dizer, as variações de pressão atmosférica, com alterações do ouvido, alterações de sinusite. Tem uma série de fenômenos que acontece. A gente não faz CMA só para ver, a gente faz CMA para afastamento também. Porque vem comissária nos procurar que está com sinusite e ela tem que ser impedida de voar. Nós temos que dar um não apto para ela se tratar, né? E assim por diante. E o terceiro assunto que eu queria conversar com vocês um dia é sobre desorientação espacial. Isso é boa. É uma das coisas que mais derruba a aeronave menores e que, na maioria das escolas, não é devidamente estudado ou explicado, e os pilotos não percebem isso até a hora que acontece. Quando que ocorre a desorientação, por que acontece desorientação espacial, e para que eles possam evitar. A nossa missão é evitar. A medicina preventiva, nesse caso, é fundamental para que se possa evitar acidentes. Né? E é fácil acontecer, né? Muito fácil, e a gente vê com frequência nas relatórios do CENIPA sobre acidentes com aeronaves menores, né? Então, realmente bastante interessante, é um campo muito vasto. Não, e um programa não dá, né, Sérgio? 3 segundos, né, doutor? Existe um videozinho que eu recomendo a todos verem, que é de 8 a 180 segundos. Esse vídeo mostra um estudo. Ninguém conseguiu voar mais. Se procurarem aí pelas plataformas de vídeo, do YouTube, etc., 8 a 180 segundos é um vídeo muito... Não é novo, não é antigo, mas muito bem feito, um estudo da NASA que mostra que mesmo um checador de 747 de Boeing, ele entra em desorientação espacial com toda a experiência dele, baseada em algumas circunstâncias. Assistam, vejam isso, que é bastante interessante, porque alerta sobre a desorientação espacial e desde as causas, os porquês das coisas, e que podem ser evitadas, né? Desde que se tenha o conhecimento adequado. Temos que fazer um outro programa disso aí. Eu queria deixar contigo, isso aqui é um checklist pessoal, dos mínimos pessoais, que é dado pela Federação FAA, a Federação Americana de Aviação, que mostra também que no nosso checklist da aeronave, nós temos que preceder com um checklist pessoal. Então, antes de entrar numa aeronave, mesmo sendo aluno, sendo piloto já formado ou sendo um profissional da aviação, tem que ter essa noção de que a avaliação das condições pessoais do dia anterior, de se tem alguma... Às vezes, tomando um simples antigripal, você vai estar correndo um risco muito grande. Determinadas situações banais que a gente não considera, mas que podem ser evitadas pela noção pelo preenchimento. Eu vou mandar depois também em PDF para você poder imprimir aí para os alunos, que é bastante interessante. Pegar para os alunos aqui, botar no mural. Legal, obrigado. Legal, mas assim, só para encerrar, Sérgio, eu queria perguntar agora do Dr. Oli, aviador, né? Que a gente sabe que é aviador. Conta um pouco, em poucas palavras para nós, o que é. Você é apaixonado pela aviação? Você tem um avião de pequeno porte? Conta para nós. A minha história de aviação remonta desde a infância, né? O meu pai era da Varig. Eu tenho comandante da Varig? Da Varig, dos velhos tempos. Eu cresci em frente ao aeroporto de Congonhas. Tem lá minhas fotos nos DC-3. Olha. E é o tempo que a aviação era raiz mesmo. Eu até tenho um álbum de infância em que mostra eu sentadinho no cockpit de um avião. Eles faziam antigamente as revisões nos aviões e faziam voo de experiência, o voo de teste, né, de prova. E eu, como ratinho de hangar, eu já ia com eles. Isso. E
eu olho para aquele cockpit, o painel daquela aeronave, não tinha instrumento nenhum, né? Hoje tudo digital, tudo bonito, navegação, tudo precisa. Aquele tempo era raiz, né? Era uma coisa assim mais até. Você está no Costa Esmeralda, não? Não, eu estou no Campo Comandantes e desde aquele tempo eu tinha esse sonho retido de poder voar. Sim. Mas o destino e a vida me levou para a medicina e depois me trouxe novamente para a aviação, em que eu fiz a especialização em medicina da aviação e me tornei piloto, mesmo já não sendo tão novo, mas foi há 25 anos atrás. E voo uma aeronave monomotora, um ultraleve, avançado, e gosto demais dos ares e de trabalhar com o pessoal, unindo o útil ao agradável, né? Então, tenho também 2 irmãos engenheiros da Embraer, já de veteranos. Estão lá ainda? Estão lá em São José dos Campos. E então, de forma que a gente concilia a medicina, a aviação e a ter boas amizades e relacionamentos como este aqui. Legal. E da mesma forma, né, Sérgio? É isso aí. É interessante essa história de vida do senhor, porque eu não sabia que o senhor era filho de piloto. A gente já se filho conhece irmão, há muitos né? anos. Irmão de aviadores. Não, né? assim, os irmãos engenheiros eu sabia. Eu só não sabia que o seu pai foi um comandante uma vez. Né? Então, assim, é legal isso, porque a gente convive há tantos anos e tal, e não teve essa oportunidade de um dia sentar, conversar, como é essa oportunidade hoje aqui. Bacana, fico feliz que o senhor conseguiu realizar o seu sonho e que o Aeroclube de Blumenau foi um tijolo no meio desse sem dúvida, dessa construção da sua aviação. Né? Só para finalizar, eu me lembro do dia que eu cheguei lá em 2000 e pouco aqui, eu vinha trazendo esses coiotezinho desde o Rio de Janeiro, lá do Clube Céu, antigo Clube Céu de Jacarepaguá. Conheci o Clube Céu lá. E eu passei por São José dos Campos, meus irmãos revisaram a aeronave lá no Aeroclube, fiquei lá, deixei lá uns 2, 3 meses para fazer a revisão, e daí vim para... E eu tinha o contato com o superintendente de navegantes do aeroporto, e ele falou, não, você deixa o hangarado aqui, tem a Líder e tal. Nós colocamos no hangar da Líder, naquele 2000, 25 anos atrás. E então eu cheguei, pousei em Navegantes e parei no pátio. Fiquei uma semana parado no pátio, uma semana. Olha só como eram os tempos diferentes, né? Só com o app Navegantes, não tinha, era só a rádiozinha, né? E eu falei, o que está acontecendo que não conseguia hangaragem, né? Ele falou, sabe, tem um problema com o seguro da Líder, que não permite que angare outra aeronave lá. Sabe o que eu vou fazer? Eu já liguei lá para Blumenau, você vai angarar lá. Foi a melhor coisa que me aconteceu, sabe? Ele mesmo contactou aqui com o mesmo coiote? O mesmo. Eu tenho a mesma aeronave todo esse tempo, cuido muito bem dela e continua nova. E só que mais experiente da pilotagem de uma aeronave pequena, porque a aviação, a gente sempre fala que tem que ter a relação custo-benefício tem que ser ideal, né? Para mim, eu gosto muito do voo panorâmico, de ficar vendo as coisas, mas estudei muito, viu? Eu fiz piloto privado e gosto de me dedicar também à parte de voo por instrumento, porque é uma coisa que eu recomendo a todos os pilotos, né? Que mesmo quem faz só piloto privado, que dê continuidade, né? Para ter uma noção de IFR é extremamente importante. Opa, né? Faz a propaganda aí, João. Sei, quem quiser, a gente está com matrículas abertas agora em maio para o piloto comercial. Maio agora, de 25, já começa outra turma, né? Piloto privado. Sim. Nós temos 3 turmas por ano, piloto privado. Começou agora em fevereiro, maio outra e agosto outra. Parabéns. Queremos bater o recorde, né? 119 ano passado, queremos bater o recorde esse ano. É isso aí. E pode contar que eu endosso a formação de todos aí. Muito legal, boa. Muito bom. Doutor Lee, foi muito bom a conversa, né, Sérgio? Ótimo. João também. Bate-papo legal. Eu acredito que a nossa audiência ela
Ela gostou porque são coisas que tem que desmistificar, né? Da aviação não é somente um exame para estar ali como piloto, mas para realmente saber se o teu corpo está habilitado a ser... Ter essa consciência é importante, né? Importante. Então, o Dr. Orly está em Balneário Camboriú, né? Exato. O contato dele a gente vai botar ali embaixo também no rodapé. Né? Quem quiser fazer o exame aqui com o Dr. Orly, eu faço com ele. Agora todo Muito ano, obrigado. né? Antes era cada 2 anos. Agora eu faço com ele. Tá vendo? Muito Vê como é que é? Tem que ir comigo, Sérgio, agora. Tá vendo? Pergunta por que cada ano. E quero deixar um abraço para todos aí, todos que estão vendo e assistindo. E faço menção em nossos apoiadores novamente. Nuve, Minha Valhall, La Bella Pizzaria, Flyjet Aviation, Protesul Marcas e Patentes, Hangar 33, Ruka Motos e Nex Atlas. É isso? É isso aí, Nex Atlas, nosso Pessoal, parceiro aí. Um grande abraço, até o próximo programa, até mais. Obrigado a todos, aí, boa noite. abraço, Tchau, boa tchau. Boa noite, obrigado.